E agora eu vou fazer a leitura aqui da mensagem, que é um ensino aos jovens. Primeiramente, irmãos, eu queria dizer a vocês jovens que vocês têm um privilégio muito grande de pertencerem a uma família apostólica, onde eu acredito que vocês têm pai, têm mãe, que zelam, pela sua conduta, que aconselha, que zela pelo seu bom comportamento. Tem um pai, uma mãe que se preocupa com o seu progresso, tanto espiritual como material. E além de vocês terem tudo isso lá no seu lar, vocês têm uma igreja também que se preocupa muito. Os nossos irmãos do conselho, ultimamente, preocupado com a situação do mundo, com a decadência moral e espiritual das criaturas, eles vêm se preocupando muito com a juventude. Por quê? Porque a juventude é uma presa mais fácil do poder maligno. É isso? Então, eles vêm elaborando mensagens para tocar no seu coração, tocar no seu espírito. E esta mudança, essa transformação, vai depender de cada um de vocês, que irão ouvir a mensagem, irão acatar, como eu disse ontem, com muita humildade, acatar a correção, ouvir e colocar em prática no seu viver. Então, para que estas palavras surtam o efeito desejado, não só pelo conselho, pelos pastores e pregadores, mas também pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, precisa e deve existir por parte de cada jovem esta colaboração decisiva. Então eu leio para os jovens a mensagem, onde diz: Ensinos apostólicos aos jovens, o título, A Juventude. A juventude é um período muito importante e útil para a obra de Deus na terra, pois os jovens contam com uma disposição muito grande, vigor físico e entusiasmo para uma missão que lhes seja determinada, e facilidade em cumprir desafios no aprendizado, aderir a mudanças e na execução de um projeto. Temos percebido isso na Igreja Apostólica. Muitos jovens ingressam no trabalho do coral e com facilidade assimilam a tudo o que lhe é ensinado, seja no campo da música, na execução de um instrumento ou mesmo na regência. Também, no trabalho de pregação, existem aqueles que têm demonstrado facilidade para elaborar mensagens, interpretar temas dos nossos boletins e retransmitir ao nosso povo, para o bom entendimento de todos e o aperfeiçoamento espiritual. Portanto, atrelado a tudo isto, deve existir no espírito de cada jovem a consagração, a santificação, a fé e confiança na Santa Avó Rosa e no Santo Irmão Aldo. Muita humildade no cumprimento do seu ministério, sempre buscando a honra de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e da Virgem Maria. E, principalmente, sendo muito fiéis à doutrina e disciplina apostólica, para que estas obras, ou seja, estas obras que vocês realizam, sejam completas diante de Deus e dos seus santos, e cada um possa ser recompensado através das bênçãos, proteção e ajuda dos céus. E, portanto, através da prática da nossa doutrina e disciplina, cada jovem terá a condição de adquirir tudo isso, pois quando colocadas em prática, elas têm o poder de preservar o espírito daqueles que vivem na luz e transformar a vida daqueles que estão nas trevas. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo esperam isso dos jovens apostólicos, pois assim como os costumes do mundo, aquilo que as criaturas sem Deus praticam, tem o poder de influenciar outras criaturas, a vida justa, consagrada, santificada e temente a Deus, também exerce grande influência na vida de outros, e principalmente em se tratando de jovens. Certa vez, uma pessoa que não pertence à nossa igreja, disse que admirava muito o trabalho do Santo Irmão Aldo, principalmente porque mantinham tantos jovens obedientes, consagrados e comprometidos com os trabalhos da nossa igreja. Tudo isso, é claro, porque ele e a Santa Avó Rosa receberam o poder de convencer as criaturas. Porém, cada jovem apostólico precisa dar espaço em sua vida para que eles possam agir em vosso favor e ajudá-los a serem perfeitos em obras e úteis
e úteis a Deus. Procurem a cada dia alimentar a sua fé nos ensinos da igreja. Fuja do mundanismo e de tudo aquilo que prejudica a sua comunhão com Deus e seus santos. Trabalhe com amor em favor da obra da igreja. Aproveite os dias de sua mocidade para servir a Deus. Jesus, em um de seus ensinos, disse assim: trabalhai enquanto é dia, pois virá a noite, quando nada mais poderá fazer. O Divino Mestre mostra através desse ensino que devemos trabalhar enquanto podemos, pois chegará a velhice ou até mesmo o fim da vida terrena, quando nada mais poderá ser feito em favor de sua obra na terra. Creiam que vivendo assim serão grandemente recompensados, pois Deus é justo na distribuição de sua graça e concederá a cada um conforme as suas obras. No livro do Apocalipse está registrado a promessa de Jesus dizendo assim: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo suas obras. Não abandone sua fé por nada desta vida, pois muitas vezes aquilo que o mundo oferece, e aos olhos de muito parece ser bom, não passa de armadilhas para acorrentá-los nas trevas e afastá-lo do seu Criador. Busque sempre forças através da oração. Peçam sabedoria a Jesus, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e à Mãe Virgem Maria, pois eles são bondosos, misericordiosos e estão sempre de braços abertos para socorrer aqueles que os procuram. Na sua vida em família, procurem ouvir os conselhos dos pais, pois eles têm mais experiência de vida e querem o seu bem e felicidade. Nós do conselho estamos empenhados em ajudá-los, porém, precisamos da colaboração decisiva de todos, com sua obediência e participação em nosso ministério, seja da música ou de obreiros. Recebam o nosso abraço fraternal e que as bênçãos de Deus, o Pai, do Divino Mestre Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo estejam sempre no seu viver. Está aí, irmãos, prezados jovens, esta mensagem, e eu sei que é uma mensagem bem completa, porém eu só faço aqui umas considerações finais, porque aqui fala que a juventude é um período muito importante para a obra da nossa igreja. Agora, não é que o ministério daqueles de mais idades não tem valor para Deus. Para Deus não existe essa distinção. Tanto é verdade que nós vemos no passado pessoas, aqueles profetas de idade, por exemplo, o profeta Zacarias e sua esposa Isabel, que já eram de idades, e Deus o chamou para um legado, não é isso? Para servir a Ele, na obra dele aqui na face da terra. E por outro lado, temos visto também muitos jovens que foram usados por Deus, não é isso? Vemos aí na história o rei Davi, que ainda um menino, e foi escolhido por Deus para reinar uma nação. Santo Estevão, jovem ainda, que servia a Deus e, segundo os ensinamentos, não negou a sua fé. Então vejam que exemplo vocês têm de sobra, não é isso? Para lutar em favor da obra da nossa igreja. Aí, usem então este vigor que vocês têm, esta facilidade, não é isso? No aprendizado. Hoje os nossos jovens têm uma facilidade muito grande, como diz aqui a palavra, no aprendizado. Então, unam isto, como diz o ditado, unam o útil ao agradável. Então, unam a sua facilidade, né, o seu vigor físico, a sua coragem, una isto à experiência dos mais velhos, é isso? Ouçam as mensagens dos nossos boletins, sigam o exemplo dos pais, de obreiros, né? Temos tantos exemplos de obreiros que foram tão prestativos na obra da nossa igreja. Então vocês têm tudo isso para arrastar consigo como exemplo, e usar, como eu disse, o útil, unir o útil ao agradável, usar a sua força, a sua sabedoria, o seu entendimento, o seu vigor físico, e fazer uma boa obra em favor do reino dos céus, aqui na face da terra. Agora, como diz também a palavra do boletim, tudo isso, todas estas obras, todo esse trabalho, este ministério prestado, precisa ser acompanhado também de boas obras espiritual. Tem um ensino de São Tiago que ele fala assim, ele faz uma pergunta: como pode de uma única fonte sair água doce e salgada, ou uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira produzir figos?
Então eu sei que vocês são inteligentes e vocês sabem o que o apóstolo quis dizer. Ele quer dizer que, como pode uma pessoa servir a Deus, um jovem servir a Deus no ministério na igreja e servir ao mundo? Como pode um jovem vir na igreja com sua boca louvar, bendizer o nome de Deus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com esta mesma boca maldizer, falar mal do seu próximo, procurar intrigas, desunião, desavença? Então observe que o ensino do apóstolo é esse. Então nós não podemos. Por isso que eu disse há pouco que esta mensagem tem algo em comum para todos nós, porque isso agora não é só para os jovens, para todos nós. Todos nós estamos enquadrados neste ensinamento. E finalizando, tome muito cuidado com as influências, com as amizades, com aquilo que o mundo oferece. Como diz a mensagem, existem muitas coisas que parecem ser boas, até mesmo aos nossos olhos, mas são armadilhas, porque o inimigo é astuto. Às vezes ele coloca coisas no seu caminho que parece ser boa, não é isso? Atrativo, que parece ser um negócio muito lucrativo às vezes, não é isso? Às vezes num trabalho, às vezes nós percebemos muito isso. Às vezes um jovem, ele está trabalhando num determinado trabalho, que ali ele consegue servir a igreja, consegue prestar o seu tempo para o coral, para a música, mas ali, de repente, ele procura um outro serviço que tira toda essa sua liberdade para servir a igreja. Então, o jovem tem que medir tudo isso, tem que pesar tudo isso, porque as nossas obras um dia serão apresentadas diante de Deus, as suas obras serão apresentadas diante de Deus, e isso tem um peso muito grande, porque se vocês servirem o reino dos céus agora desde jovens, então com certeza, muito mais tesouro vocês vão ajuntar no reino dos céus, não é isso? Então, por isso que é importante essa dedicação no trabalho da igreja. E tomar muito cuidado com as influências que existem no mundo. É isso? Fugir das ilusões, né? Às vezes, claro, nós não vamos também fugir das amizades, porque às vezes tem pessoas que não têm a nossa fé. Mas o que nós não podemos deixar, o que vocês não podem deixar, é que as coisas desses jovens que não têm a nossa fé influenciem as vossas vidas. Entenderam? Às vezes com palavras de baixo calão, às vezes com gíria. Então tudo isso tem que ser banido da vida do jovem apostólico. Então vamos conviver com pessoas que não têm a nossa fé? Vamos, mas vamos cuidar para que estas coisas não influenciem a nossa vida. Por quê? Porque vocês foram escolhidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, não para ser influenciado pelo mundo, mas ao contrário, é para vocês influenciarem o mundo. Como? Com a sua boa convivência, com a sua boa atitude, com sua boa, vamos dizer assim, com sua boa amizade, com sua boa educação, tratando a todos com cortesia. Então tudo isso as pessoas observam na vida de um jovem. Agora, se o jovem vive da mesma forma que o outro jovem do mundo vive, então ninguém irá notar. E para finalizar, não sejam tímidos. Na doutrina está ensinando assim: os tímidos não herdarão o reino dos céus. E o que quer dizer ser tímido? Às vezes existe um jovem, isso acontece muito na vida das irmãs, das jovens, né? Às vezes lá no seu trabalho, ou às vezes na escola, às vezes vai com suas vestimentas, às vezes na medida que a igreja ensina, e chega lá, às vezes, existem aqueles que às vezes, né, servem de chacota. E esta jovem, para não desagradar as suas amizades, para não desagradar as suas colegas, passa então a viver, a se apresentar como aquelas jovens. E não pode ser assim. Então nós, os jovens foram chamados exatamente para ser diferente. Porque às vezes existem jovens da igreja que têm medo ou têm vergonha de ser diferente dos jovens do mundo. Mas é aí que está o X da questão. É exatamente isto que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, que o reino dos céus precisa. Que os jovens apostólicos sejam diferentes dos jovens lá do mundo. Para que eles possam ver em cada um de vocês a diferença. E possam ser também contagiados. Possam ser influenciados por tudo aquilo que vocês realizam, por tudo aquilo que vocês fazem. Entenderam? Então vocês têm que ser muito corajosos, não podem ser tímidos, e ir à luta. Luta, não uma luta material, mas uma luta espiritual. Vencendo essas dificuldades, vencendo tudo aquilo que o mundo oferece, as modas, tudo aquilo que não é conveniente para os filhos de Deus.
Só para finalizar, eu me lembro, agora eu recebi uma mensagem, e às vezes, né, irmãos, às vezes existem mensagens que são úteis para nós, não é isso? Não é porque não é da igreja apostólica que não é útil. Mas eu recebi uma mensagem e a pessoa dizia o seguinte, veja bem o exemplo, se nós chegarmos diante de um oceano, e nós ali abaixarmos e pegarmos assim com a mão, e enchermos a mão de água e trazermos para nós, o que irá acontecer? Os irmãos imaginam? Nós iremos pegar ali um punhado de água, e quando chegarmos aqui, aquela água já esvaiu, escorreu. Então, a mensagem diz assim, esta é a vida a qual os homens buscam aqui na face da terra e lutam, e às vezes até brigam, por esta vida, esse punhadinho de água. E o que espera o Filho de Deus, o que Deus tem para aqueles que o amam e aqueles que o servem, é toda aquela imensidão do oceano de água. Então, vocês observaram qual a diferença? Então, não compensa nós lutarmos e brigarmos aqui por este punhadinho de água nas nossas mãos. Mas sim, vamos lutar, vamos buscar ganhar, vamos buscar conquistar, adquirir este oceano que existe no reino dos céus, à nossa espera, a espera de cada jovem. Então, espero que essas palavras serviram, contribuíram para que cada um reflitam consigo, guardam consigo essas palavras e procure a cada dia servir a nossa igreja com muito amor, com muita dedicação, como eu disse, com muita humildade, sempre acatando os ensinamentos da mesma, porque tudo isto é para o nosso próprio bem. Porque às vezes um jovem pode ouvir uma mensagem, né? Às vezes o conselho coloca uma mensagem, falando a respeito de conversas na reunião, falando a respeito de uso de celular, e às vezes muito jovem pensa, é uma perseguição. Não é perseguição, é para o bem de cada um, é para a sua felicidade, é para o seu progresso espiritual. Então guardem consigo, acatem estas palavras e serão bem-aventurados na sua vida aqui na terra, e um dia, quando terminar, então herdarão com certeza um galardão muito esplêndido lá no reino dos céus. Deixo essas palavras consigo, agradeço a sua atenção, e que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus e a Mãe Virgem Maria abençoe grandemente a sua vida, lhes concedendo muita saúde, muita disposição e muito sucesso, não só material, mas principalmente espiritual. Amém.